Meu nome é Gabriela Kimi Okamoto-Hashi e eu vou explicar um pouco sobre o meu projeto, que é um estudo sobre os possíveis efeitos do óleo no crescimento da Elódia canadensis. A minha orientadora foi a Andrea Crespo e esse estudo foi conduzido na Escola Castanheiras, no terceiro ano de ensino médio, em 2022, em Santana de Parnaíba, São Paulo. O problema que me motivou a realizar esse projeto foram os derramamentos de petróleo, principalmente o que afetou as praias do Nordeste brasileiro em 2019, como dá para ver nessa primeira imagem, mas também outros derramamentos, como esse da segunda imagem, que foi um vazamento de petróleo no Golfo do México, que aconteceu em 2010 por conta da explosão de uma plataforma de petróleo. A nossa sociedade depende muito do uso do petróleo, tanto para a produção de energia, por exemplo, a gasolina, quanto como matéria-prima para a produção de plástico, cosméticos e até mesmo asfalto. Essa dependência que a gente tem do petróleo faz com que a gente explore intensivamente esse recurso natural. Isso acaba causando derramamentos e esses derramamentos têm muitos impactos ambientais. Dentre eles, um mais imediato seria a morte de espécies marinhas, mas tem outros que são mais a longo prazo e que têm relação principalmente com as cadeias alimentares e com a fotossíntese. Um primeiro impacto seria a magnificação trófica, que é o acúmulo de substâncias tóxicas ao longo da cadeia alimentar. Então, quanto maior o nível trófico, maior é a quantidade de substâncias tóxicas. E também tem os que se relacionam com a fotossíntese, por exemplo, a menor quantidade de oxigênio disponível, porque o oxigênio é um subproduto da fotossíntese, uma maior quantidade de dióxido de carbono na atmosfera, porque a fotossíntese retira o dióxido de carbono da atmosfera, porque é um reagente da reação, e também uma menor quantidade de matéria orgânica e energia disponível para a cadeia alimentar, para o ecossistema aquático, porque a matéria orgânica e a energia são produzidas pela fotossíntese. O objetivo dessa pesquisa era compreender um pouco mais os impactos ambientais desses derramamentos, principalmente nos organismos fotossintetizantes, em uma pequena escala. Então, era trazer esse problema mais global, que são os derramamentos, fazer experimentação com o modelo, e o modelo nesse experimento foi a Elódia canadensis, uma planta aquática, e aplicar os resultados obtidos com a Elódia canadensis no mundo real e gerar uma espécie de conscientização através da experimentação. Então, o experimento começou com a preparação de uma amostra padrão de óleo, e essa amostra padrão foi preparada com 500 ml de água destilada e 1 grama de óleo lubrificante de motor, e depois foram preparadas outras 6 soluções utilizando diferentes quantidades da amostra padrão mais água de torneira. As concentrações que a gente utilizou no experimento foi 0 gramas por litro, que era o grupo controle, 0,1 gramas por litro, 0,25, 0,5, 0,75 e 1 grama por litro. Os ramos de loja foram todos cortados com 10 centímetros de comprimento e foram mergulhados nas soluções. A gente coletou o tamanho desses ramos nos dias 1, 3, 5, 7 e 10 de experimentação, utilizando uma régua. E o experimento foi realizado 3 vezes para garantir que os resultados seriam suficientes. Essa é a loja canadensis, a planta utilizada no nosso experimento, e ela foi utilizada principalmente porque ela cresce muito rápido, então seria possível coletar dados do crescimento em um curto período de tempo, que era essencial para o nosso experimento. E ela também é uma planta que é de muito fácil cultivo, então você não precisa de um substrato, não é necessária a oxigenação artificial do meio, e ela também cresce em água doce, então é uma planta fácil de ser cultivada e que cresce muito rápido. A hipótese era de que com uma maior concentração de óleo haveria uma perturbação dos processos bioquímicos da elódia, e isso atrapalharia de alguma forma a fotossíntese e, consequentemente, o crescimento da elódia canadensis. Essa é a tabela dos resultados, que apresenta o crescimento total de cada uma das amostras de cada replicata e também o crescimento médio de cada concentração, então a média das 3 replicatas. A gente pode observar que, de fato, em concentrações maiores, a elódia acaba crescendo menos do que em concentrações menores. A única exceção a esse padrão é a replicata 2, em que nas concentrações de 0,1 e 0,25 houve um crescimento maior do que no grupo controle. Isso pode ser causado por alguma anormalidade na amostra ou também porque o óleo pode ter liberado alguma substância que favoreceu o crescimento em uma pequena quantidade. Esse gráfico mostra o crescimento médio em centímetros, então a última linha da tabela, de uma forma gráfica, apresenta o crescimento médio em centímetros por concentração de óleo. Dá para ver pela linha de tendência do gráfico que há uma tendência de, quando se aumenta a quantidade de óleo, o crescimento diminui.
E para ver se essa correlação existia de fato, a gente utilizou um instrumento matemático, que é a correlação de Pearson, e o coeficiente de correlação foi menos 0,7921. Isso quer dizer que há uma correlação negativa, então, quanto maior a concentração de óleo, menor o crescimento, e que essa correlação é forte. Utilizando o valor do coeficiente de correlação, a gente converteu em um valor P para fazer um teste estatístico. O resultado de P foi 0,00009, e isso quer dizer que a amostra é significante a um nível de significância de 0,05. Isso quer dizer que a amostra é relevante estatisticamente. A correlação negativa que foi apresentada no slide anterior provavelmente é causada por o óleo atrapalhar reações bioquímicas dentro das relógias. Outra possibilidade é que o óleo pode ter atrapalhado trocas gasosas entre o ar e a água, e isso pode ter atrapalhado a fotossíntese, que pode ter, consequentemente, ter atrapalhado o crescimento da relógio. A relógio também pareceu apresentar uma certa resistência no nosso experimento, porque mesmo em concentrações altas de óleo, ela continuou crescendo, e isso foi observado na bibliografia, que revelou que a Elódia tem uma alta tolerância ecológica e fácil adaptação, e ela também é resistente a diversos fatores orgânicos e inorgânicos, dentre eles o petróleo. E por fim, a gente conseguiu ampliar esses resultados, porque considerando que a Elódia é um organismo fotossintetizante, os organismos fotossintetizantes têm muitas funções dentro do ambiente aquático. Primeiramente, elas produzem energia, sustentando a cadeia alimentar do ecossistema marítimo, por exemplo, porque produzem energia e matéria orgânica para os próximos níveis trópicos. Então, se a gente afetar esse processo, a gente afeta a cadeia alimentar como um todo. Também tem a questão da alimentação humana, porque os peixes, por exemplo, se alimentam desse tipo de organismo fotossintetizante e muitas pessoas dependem desse peixe como principal fonte de proteína. Então, se a gente afetar o processo de fotossíntese, a gente afeta também a alimentação do ser humano. A questão também do oxigênio, porque esses organismos fotossintetizantes são responsáveis por produzir oxigênio para o nosso planeta, tanto que o oceano é considerado o pulmão da Terra. Então, se a gente afetar esse processo, a gente afeta não somente a alimentação e as cadeias alimentares, como também a produção de oxigênio. E, por fim, a gente pode afetar também o clima do nosso planeta, se a gente afetar a fotossíntese, porque a fotossíntese é responsável por retirar dióxido de carbono da atmosfera, e o dióxido de carbono é um dos principais agravadores do efeito estufa. Então, esse processo de fotossíntese pode auxiliar no controle desse efeito estufa e do aquecimento global. Então, considerando esse papel dos organismos fotossintetizantes e considerando que o petróleo causa muitos impactos ambientais, principalmente nesses organismos, a gente tem que pesquisar formas de gerar energia alternativas e também matérias-primas alternativas para que a gente possa gradualmente substituir o petróleo e contribuir para o equilíbrio ecológico do nosso planeta.